Eu quero que vocês abram a Bíblia em Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo de número 15. Eu falei até com o pastor Galter, mas aí eu vou deixar e pedir ao Espírito Santo que me inspire. Essa semana, orando, o Senhor me deu uma palavra. E ontem eu estava muito tendencioso muito voltado, decidido a falar essa palavra aqui para os irmãos. E essa experiência, Mas aí o Senhor colocou esse texto no meu coração, mas espero para a semana a gente poder estar falando aqui para vocês sobre esse texto, tá? Mas hoje eu quero falar, para vocês que já estão acostumados a me ouvir, é uma palavra pastoral, de ensino para a gente, de crescimento. Eu venho para cá para poder somar, junto com o pastor de vocês que está aqui trabalhando e dando alimento, pasto bom para vocês. Então, Provérbios capítulo 15, versículo de número 3. Toca aí, Marcos. Vagão galadão. Meu amigão, continue nessa essência que você me ajuda. Só baixa o volume um pouquinho e ficar na minha voz. Vamos lá. O verso 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em toda parte, estão em todo lugar, em toda a superfície, em toda a planície, em todo o cosmos, em toda a criação. Não há centímetros deste universo que os olhos do Senhor não alcançam. Deus contempla tudo. Deus, nesse exato momento, Ele está contemplando pessoas, corações, profissionais que saem para trabalhar, os que chegam em casa, os que se levantam em qualquer outra parte do mundo, pelo fuso, sendo dia, se levantam para trabalhar, bons profissionais, bons atletas. Os olhos do Senhor, Ele contempla tudo, todos. Mas o texto mostra para nós que a única coisa que importa para Deus, Ele observa atentamente, e a única coisa que importa para Deus são os bons e os maus. Então Deus vai dividir a humanidade em dois grandes grupos: bons. A verdade, a humanidade, ela já está dividida entre esses dois grupos que nós chamamos de vivos e mortos: os que morreram em Adão e os que receberam a vida através do sacrifício de Jesus. Então, o reino espiritual, o reino do Espírito, ele se divide dessa forma. E isso fica para a gente quando a pessoa fala assim: fulano está no muro. No reino do Espírito não tem meias tintas, não tem cinza. Ou é preto ou é branco, ou é luz ou é treva, ou é Deus ou é diabo. Então Deus divide e diz assim: os olhos do Senhor contemplam atentamente. Quem são os maus na ideia do sábio? Aí quando a gente lê o livro de
Provérbios, os maus são os insensatos. Os maus são aqueles que desprezam o conselho, que desprezam a orientação de Deus. Os maus são aqueles que desprezam a correção de seus pais, que andam segundo o seu coração e que não se importam com Deus nem com a sua palavra. Um apanhado, né? Você lê o livro de Provérbios, você vai começando a entender quem é mau, né? Quem são os maus na concepção do sábio. E quem são os bons? Os que buscam a sabedoria, entendendo que o princípio dela é o temor a Deus. E procuram temer a Deus de todo o seu coração. E se a gente pega hoje, né, e reduz essa ideia do olhar de Deus somente para o nosso universo, e a gente perguntar o que Deus está vendo agora, nesse exato momento, alguém prega, alguém canta, alguém ensina, né? Alguém toca com lindos e belos acordes, alguém canta afinado, alguém desentoado. E o que importa para Deus? O que importa para Deus é o coração de quem faz. Porque os olhos dele estão atentamente olhando para quem faz com bom coração e olhando para quem faz com mau coração. Quando a gente olha o sábio, no capítulo 16, olha o que ele vai dizer, capítulo 16, o próximo. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Eu vou ler da versão King James, que vai dar uma versão para a gente, um entendimento diferente. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o... Perdão, não foi King James. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Então aqui, olha o que ele está dizendo, tudo foi criado com propósito. Nada que existe por existir. Nada que foi criado é obra do acaso. Tudo que Deus fez com um propósito determinado. E aí fica para nós o desafio de entender o propósito de cada coisa, para que a gente possa desfrutar de cada coisa dentro do propósito pelo qual ela foi feita. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente começa a se perguntar: qual é o propósito de eu estar nessa família, nessa igreja, com esses amigos, onde eu moro? Tudo foi feito com um propósito. E nós precisamos descobrir o propósito da dor, da alegria, da tristeza. Não sou eu. O sábio Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, tudo tem um propósito definido por Deus. Até quando eu canto, até quando eu choro, quando eu planto, o tempo de colher. E aí nós precisamos descobrir o
propósito de cada coisa, a estação de cada coisa. Por quê? Ele vai dizer para nós, lá no verso 1, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Então essa disposição que você tem, as ideias que florescem do lado de dentro, da gente construir planos, projetos, estabelecer metas, toda essa capacidade foi concedida por Deus. É o que o sábio está dizendo, olha aqui, olha. Ao ser humano foi concedida essa capacidade de planejar. Então, ele está dizendo, planeje. Deus te deu capacidade para elaborar projetos. Então, um monte de projetos. Só que ele diz assim, olha, é o Senhor quem dá a palavra certa. Então ele está dizendo, planeje, mas não executa. É Deus quem tem a palavra. Aí ele vai dizer para nós aqui, olha, depois eu volto para o 2, vamos no 3. Ele vai dizer assim, ó, planeje muito e consagre tudo. Consagre ao Senhor todas as suas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então o que nos cabe? Planejar o curso, a faculdade, o emprego, a empresa, o projeto ministerial, missionário. Planeje tudo e consagre ao Senhor. Confie tudo isso ao Senhor, porque é o Senhor quem executa e que tem o poder de fazer que cada um desses planos sejam bem sucedidos. E como Deus avalia o que sai do papel? Aí ele vai dizer assim, ó, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. Mas o que vale para Deus? O Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Ô, papai! Nós viemos a esse mundo com esse defeito de fábrica. Há um defeito de fábrica em nós. Qual o defeito que nós temos? Olha o que ele está dizendo aqui, olha. Todos, sem exceção, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. E isso é um defeito que a gente herdou lá do primeiro casal. O 16, um pouco mais à frente, ele vai dizer para nós, olha aqui, ó. O caminho do justo, não. Quando ele diz que, eu deixei marcado, porque tudo é escrito marcado. É o versículo que diz, ele vai achar para mim ali, está aqui no capítulo 16 mesmo. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final desse caminho é um final de morte. Acha esse versículo para mim. Ah, é porque eu estou na King James, ela está me dando uma versão diferente. É por isso que não está marcado aqui, ó. Mas, daqui a pouco ele vai achar e vai botar para a gente. Não tem esse texto que diz, há caminhos que para o homem? Esse é 25. Ah lá, viu? Eu sabia, pior que eu fui lá no 25 e li o 25. Aqui, ó, 25, eu li o 25, viu? Mas é que estava numa versão diferente. Há caminhos que parecem reto ao homem, em outras traduções parecem ser bom, mas no final conduz à morte. O que a irmã Eva fez? Olhou para o fruto e falou assim, é bom. E qual foi o final? Morte.
Nós herdamos isso de Eva e de Adão. A gente não sabe escolher. Porque a gente olha e diz assim, tudo isso aqui é bom. A gente está montando um projeto. E aí aparece diante da gente uma série de peças e oportunidades. Já viu quando você está desempregado, mandando currículo, fazendo inscrição de um monte de coisa, você está numa luta, querendo uma resposta. Aí quando a resposta sai, nunca saiu uma só, vem 3, 4 diante de você, tu fala assim, meu Deus, eu estava desempregado, não tinha emprego nenhum, agora eu tenho 4. Quem já viveu isso? Eu estou mentindo? Já aconteceu isso contigo? Aí tu fala assim, caramba, tu estava batendo querendo aquela oportunidade. Passou tempo no sofrimento, daqui a pouco a oportunidade aparece, mas não aparece uma, 3, 4, 5. Aí tu fala assim, meu Deus, por causa de que tudo isso? Aí tu fica assim, pra qual eu vou? É justamente o inimigo da nossa alma querendo nos embaraçar, porque sabe que você carrega essa herança, tu não sabe escolher. Tudo parece bom diante dos nossos olhos. É por isso que ele diz assim, olha, planeje muito, consagre, deixa Deus decidir por você. Deixa Ele dar a resposta certa. Deus avalia o coração de quem planeja. Deus pesa as motivações do coração. Por que você quer essa empresa? Foi uma semente que eu plantei, está dentro de um propósito eterno. Por que você quer se ensoberbecer e mostrar para alguém que hoje você pode? Aí Deus está lá avaliando e pesando. Porque é Ele quem tira, é Ele quem executa, é Ele quem faz os nossos planos dar certo. Mas Deus observa atentamente as motivações do nosso coração. E isso é tão sério que olha aqui o texto sagrado. Eu vou correr para a gente terminar. Olha aqui Filipenses capítulo de número 1. Eu tenho um amigo lá que me ajuda. Versículo 14 em diante. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temer. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, me regozijarei ainda. Que maturidade do apóstolo Paulo! O cara está liberto do seu eu. Para ele a causa está acima de qualquer personalidade. Existiam 2 grupos dentro da igreja. Os irmãos que disseram: Paulo foi preso e a obra não pode sofrer impacto. Então a forma que eu tenho de compensar o coração do apóstolo, trazendo alegria, é mostrando para ele que por mais que ele esteja preso, a obra não parou. Aleluia! O pastor não está presente na congregação, mas a obra vai continuar, a gente vai trabalhar e ele vai ficar feliz. Que o evangelho está sendo anunciado. Mas alguns disseram, os opositores da missão: a Paulo está preso. É uma resposta do céu para a gente poder estabelecer as nossas ideias. Eles queriam ter proveito do povo, e aí por vaidade, por ganância, por egoísmo, por ambição, Paulo está dizendo: o que importa? Nem todo mundo prega com boa mente, mas o
importante é que Cristo seja anunciado. Porque Paulo crê que a palavra, que o Cristo por si só é autossuficiente. Tem horas que alguém está pregando aqui por pura vaidade, a gente não conhece o coração. Alguém se salva, alguém se arrepende, alguém é curado, alguém se rende ao senhorio por causa da palavra que é viva. Só que Deus está olhando atentamente. Deus não compensa obras. Deus recompensa o coração de quem faz. É por isso que Ele nos diz aqui dessa forma: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando atentamente. Há um texto sagrado em Mateus capítulo 7, versículo de número 15. A partir do versículo 15 diz assim: ó, cuidado com os falsos profetas. Falsos. Quem eram os verdadeiros? Aqueles que diziam: veio a minha palavra do Senhor. A palavra encontrou o coração desses caras. A palavra venceu quando eles não queriam. E a palavra sempre vence. Porque parece que quando Deus chama alguém, Ele vai desconsiderar toda a nossa capacidade de atender. Ele vai entender que você é fraco, limitado, impotente. A palavra sempre vence. Jonas falou assim: não vou. A palavra disse assim: você vai. Moisés falou assim: eu não. E a palavra disse assim: é você mesmo. O Jeremias falou: passa para outro que eu não quero. Mas a palavra disse: não digas que há uma criança. Aleluia. A palavra sempre vence. Então os profetas eram vistos com muito respeito pelo povo, era uma autoridade, era alguém que carregava esse peso. A palavra de Deus em seus lábios. Então os falsos eram aqueles que diziam que a palavra de Deus estava com ele, não estava. Aí esses falsos aqui se fizeram profeta. E se fizeram pastores. Eles vêm a vocês vestidos com pelos de ovelha. Nos tempos de nevasca, frio, os pastores pegavam roupas de pele de ovelhas. Então eles estão se passando de autoridade, de profetas, de pastores. Mas eles são lobos devoradores. E vocês o conhecerão pelos seus frutos. Como é que se devora? Se são pastores e se são profetas, eles devoram com palavras. Eles devoram querendo dar direção, querendo te dar mato seco. É gente que tenta aconselhar a gente, orientar a gente, dizer para a gente o que é melhor, dizer o que é certo para a nossa família. Eles estão apenas interessados naquilo que temos. De alguma maneira eles querem acessar. Então eles aparecem dando bom testemunho, contando feitos. Eles querem se passar por profetas. Só que a gente precisa, nós como igreja do Senhor, esse tempo é uma palavra de Pedro, que ele exige de nós nesse tempo mais critério. Um tempo onde nós estamos vazios da verdade, muitos abandonando a verdade, então abandonam os princípios, os valores. A gente precisa cada vez mais crescer os nossos critérios. Ele diz assim: olha, vocês vão conhecer eles, não é pelo testemunho, não é pelo bom carro, não é pela boa vida, não é pelo título eclesiástico, mas pelos frutos. E para onde eles vão? Para o meio do rebanho. Querem contaminar você, querem destruir, querem devorar você. E aí a gente começa a identificar
ficar, porque a vida precisa estar entrelaçada com a obediência à verdade de Deus. Ah, mas foi lá em casa, tem um testemunho lindo, falou mal da irmã A, do irmão B. É lobo, sabe? Olha o fruto. Mas o carro era lindo, mas o coração estava podre. E nós precisamos cada vez mais estar criteriosos, porque os olhos do Senhor veem o que nós não vemos. Como a gente vê? Sempre de forma errada. É Jeremias que vai dizer para a gente que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Não é isso que ele diz para a gente? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Aqui King James diz assim, olha, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme com as suas obras. O nosso coração caiu, é mau. É por isso que Jeremias, quando fala sobre a quinta aliança, que é a aliança com o Messias, o sangue derramado no Calvário, ele fala no capítulo 31, versículo de número 31, quando ele diz que fará uma nova aliança com a casa de Israel. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança é feita com quem? Com Cristo. E o que ele faria em nós dessa nova aliança? Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Pois eles não honraram o meu pacto, mas sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha palavra em vossos corações. Palavra. Coração que tem palavra gravado, registrado. Ele está falando, eu vou dar uma nova natureza para ele. Um novo coração que estará mergulhado na minha palavra. Porque o pecado apodreceu por dentro a tal ponto que deixou o coração incurável, irremediável. A gente escolhe mal, a gente se engana, a gente acha que é, mas não é. Aí ele diz assim, olha, por isso que ele vai dizer lá no texto, cuidado, olha o fruto. Aí ele fala, porque não se colhe uvas boas de espinheiro, nem figos de ervas. Aí ele fala que toda árvore boa não pode dar maus frutos, e nem árvore ruim. O que é árvore boa e árvore má? É o regenerado, é o que nasceu de novo. É isso. A natureza boa produz bom fruto, porque a gente produz pela natureza do Pai que nos habita. E a natureza má não. Aí tem pessoas que se vestem de uma aparência de piedade, de um amor que é fingido, para se aproximar de nós e nos devorar. Mas os olhos do Senhor estão em todos os, observando atentamente os bons e os maus. Eu prego ainda por mais 5 minutos, porque aí eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. A gente certamente se ilude. A gente certamente se ilude com muita coisa que a gente vê. Mas Deus, que avalia a motivação do coração,
Se a gente certamente fizéssemos parte da igreja de Éfeso, ou se algum de vocês aqui fosse visitar a igreja de Éfeso, sabe o que você ia dizer? Igreja modelo padrão para as igrejas dos nossos dias. Todo mundo aqui ia querer falar assim: pastor Galdo, me dá uma carta, eu vou congregar em Éfeso. A igreja de Éfeso é melhor do que a igreja do Senhor. Porque lá na igreja de Éfeso tem características que a gente não encontra nas igrejas de hoje. E se você fosse dar uma nota para a igreja de Éfeso, sabe o que você ia dizer? 10. Nem 9,5, 10. Olha o que o Senhor diz da obra da igreja de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 e 3. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Um trabalho árduo, mas você não para. Um trabalho é difícil, mas você persevera. O trabalho é muito, mas você persiste, você não deixa. E ele não está elogiando uma pessoa da comunidade. Ele está elogiando a comunidade inteira. E ele está dizendo: o trabalho é árduo, mas vocês são perseverantes. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriram que eles eram impostores. Então eles colocaram à prova, colocaram para fora os maus, os falsos lobos, os falsos profetas. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Em outras traduções dizem que eles são incansáveis. Sofre, mas não se cansa. Fez nada de errado, está apanhando por causa do nome de Jesus. A luta está fervendo e você não se cansa, você permanece, você continua, você persevera, você é incansável. O que você diria de Éfeso? Quero congregar lá. Lá é melhor do que aqui. Só que quem avaliou Éfeso foi aquele que disse assim: ó, eu ando no meio dos 7 caixas de ouro. Eu conheço profundamente. Eu avalio o coração. Aí vai dizer assim: olha, eu tenho contra ti uma coisa. Ô Pai, você deixou o seu primeiro amor. Volta! Se arrepende! nem que o manture me faz. Porque tudo que você faz sem amor, para mim é mal! Aleluia! Porque o que transforma a nossa existência em vida é o amor. Porque o amor não está naquilo que eu faço. Porque ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, eu pego toda a minha fortuna e dou para o pobre. Mas se eu não tiver o amor, então o amor não está no que eu faço. E ele está dizendo: sem amor nada serei, nada faz sentido. Então ele está dizendo: não vai adiantar nada a gente fazer tudo isso sem cansar. A gente entra no ativismo religioso se não tem coração, motivação boa, verdadeira que faz. Então Deus não vai recompensar a minha obra. Há um provérbio que diz aqui, só para a gente endossar aqui essa ideia. Há um provérbio que diz, se não me engano é provérbio 17. Olha aqui. Jesus vai dar uma advertência para os discípulos no capítulo 6. Quando vocês forem dar esmola, não façam como os hipócritas. Vão para as ruas, para a sinagoga, para o meio das praças, tocam trombeta para serem reconhecidos pelos homens. Na verdade, já receberam a sua recompensa. Olha aí, gente. Olha o que o provérbio está dizendo. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensa. Jesus está dizendo: não há recompensa de Deus para eles. Porque o que eles fizeram foi com a motivação de serem reconhecidos pelos homens. E já foram recompensados.
atendendo a lei, era a lei que dizia, que observava o cuidado com os pobres, viúvas, órfãos, necessitados, estrangeiros. Estou cumprindo a lei? Estou. Não estou tratando bem o pobre? Estou. E por que eu não tenho recompensa de Deus? Porque não é sobre o que você faz, é sobre o coração com que você faz. Eita Deus! E aí eu vou fechar isso aqui. Eu falei que a gente ia falar mais 5 minutos. Eu vou fechar isso aqui no capítulo 18. Uma parte disso eu larguei no estudo, só vou largar só uma parte aqui. 1 Samuel capítulo 18. Bota para mim na tela aqui, servo do Senhor. Bota aí. Guardem uma coisa, nem todo abraço é verdadeiro. Nem toda palavra boa que sai da boca de alguém é de coração, é porque quer te ver bem. Nem todo presente é de verdade. Saul falou assim: eu vou dar um presente para Davi, vai casar com a minha filha. É porque eu reconheci que Deus é com ele. E essa vai ser a forma de eu o matar. Então, às vezes, pessoas que vêm nesse tempo dar presente para a gente, não é porque quer nos fazer bem. Só que os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar. E eu vou terminar com essa fala aqui, ó. Eu vou ler na minha versão, porque essa minha versão aqui deixa a gente entender de uma forma diferente. Olha, deixa eu ver aqui. Isso, vou ler na NVI. Olha como ele diz: os filisteus juntaram suas forças. Não é 18, perdão, não é 17 não. 1 Samuel 18. Isso, 18 versículos de número 1. Não é isso? Depois. NVI. Vamos lá. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Posso pregar isso aqui, pastor? E a gente vai encerrar aqui. A gente tem um péssimo hábito. Gente que nunca comeu um quilo de sal com a gente bate no peito e diz assim: olha, meu melhor amigo. Amigo? Gente que te viu, você encontrou assim, gente. E a gente enche a boca para chamar. Olha o que o texto está dizendo. Jonatas tornou-se o seu sacramento forte. Aí a gente pergunta: de quem eu devo ser melhor amigo? Ou quem deve ser o meu melhor amigo? Vamos explorar o texto? Amizade verdadeira nasce no tempo da guerra. Em todo tempo amo um amigo, mas é no dia da angústia que esse amigo sobe de nível, passa a fazer parte da família. E no dia da angústia vai nascer um irmão. No tempo era de guerra. Quem deve ser o meu melhor amigo? O seu melhor amigo é aquele que te ajudou a superar os teus maiores medos e te ajudou a vencer as tuas piores batalhas. Porque o pior medo de Israel era o gigante. Quem traumatizou? Os espias. Falou: a terra é boa, mas tem gigante, todo mundo vai desfalecer. Desde então há um trauma na alma de todo judeu, a ponto do gigante descer no vale e ninguém teve coragem. Aí sabe quem não tinha nada a ver com a história? E disse assim: não, essa peleja é de amigo, entra em guerra de Deus. Ele não parou para dizer que você era um frouxo, covarde, que tu não descia por ele. Ele entendeu que tu estava numa guerra de Deus. Essa batalha é do Senhor. Falou: vou entrar na tua guerra. É muito fácil entrar na tua casa no dia do churrasco. É muito fácil querer viajar contigo para gastar teu dinheiro. Passar um dia na tua casa de praia. Dar volta contigo lá, passear um carro, fácil. No dia da guerra, gente que não tem nada a ver, mas entendeu que tu estava passando uma. Aí ele entrou na guerra e te ajudou você a superar os teus piores medos, a vencer as tuas piores batalhas.
Para de chamar de amigo quem nunca você viu entrar numa guerra. Vamos continuar, irmão. Vai pro 2. Vai pro 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um grande acordo de amizade com Davi, pois tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica, e até a sua espada, e o seu arco, seu senhor. Peraí, você sabe o que ele fez ali? Sabe não? Capítulo 13, 1 Samuel vai dizer que naqueles dias só existiam 2 espadas em Israel. Uma estava na mão de Jonatas e a outra estava na mão de Davi. A ponto de eles terem que descer para poder amolar as rédeas de trabalhar seus arados. A humilhação era tão grande que eles tinham que descer para amolar isso lá com os filisteus. Isso é tão verdade que não tinha arma em Israel. Então eles desenvolveram a habilidade, a arte de trabalhar com funda. É por isso que Davi vai guerrear com pedra, que não tem arma. Jonatas pegou a única arma que ele tinha, a única, se desarmou e deu para o seu melhor amigo. Qual foi a pergunta? Diante de quem você está se desarmando? E na mão de quem você está entregando aquilo que pode te ferir e até te matar? Então quem diz assim, não é meu melhor amigo, não tem segredos, posso contar tudo. Para que você está dando as suas armas? Para que você está contando da tua vida, detalhes do que acontece contigo? Segredos que Deus colocou no teu coração para você viver. Você está contando isso para quem? Você está dando arma para quem? Você está se despindo para quem? A gente não pode dar arma na mão de quem nunca lutou uma guerra com dignidade. É igual Saul que quer dizer para Davi como é que se vence a guerra. Vai com as minhas armas. Você já desceu nesse vale? Já encarou algum gigante? Você não pode dizer para mim como é que se vence. Então, gente que nunca venceu não pode ser mentor da tua vida. Não pode dizer para você, calma, pega um gabinete, conversa com o seu pastor. Está precisando contar as coisas? Conversa com o teu líder. Mas não entrega armas na mão de gente que não entrega. Você diz que é seu melhor amigo. Quem nunca venceu batalha não pode dizer para você como é que vence. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando atentamente. Lógico que vão ter amigo, pessoas que a gente pode chegar e dizer assim para você: eu posso entregar minhas armas, eu posso ficar desarmado para você. Lógico que Deus levanta essas pessoas e que Deus levante para nós. Mas os olhos do Senhor estão atentamente em toda parte. Deus não se ilude com ninguém que anda com o carro do ano, que tem bom emprego, que tem salário alto, que tem estabilidade. Aleluia. Que fala bem, fala língua estranha, marcha no poder. Deus está examinando a motivação do coração. Aí o Saul falou: eu vou dar para o Davi. Ele ficou irritado, com inveja, porque o garoto venceu e as mulheres cantaram. É sempre assim, gente. E eu termino aqui, não sei se você já ouviu isso de mim. Porque quando a gente não desce para vencer as nossas guerras, a gente corre o risco de ver mulheres da casa de alguém aplaudindo outros homens. E
Isso às vezes é pesado. Viu o marido da fulana? Venceu. Porque Davi matou milhares. Ou Saul matou. E Davi são os 10 milhares. Aí ele falou assim, olha, eu vou preparar, vou entregar a minha filha para ele. Nem todo presente é dado com o coração. Diga para alguém que está do seu lado, os olhos do Senhor estão atentamente contemplando os bons dos maus. A minha oração com você hoje é que daqui para o final do ano o Espírito Santo te enche de capacidade de planejar as melhores coisas. Confie em tudo, consagre tudo, não decida nada. Nada. Vou mudar, vou fazer, vou comprar, vou vender. Planeja! Não decida! Deixa a direção certa vir da parte do Senhor. Deixa Deus conhecer a motivação do seu coração e a sua sinceridade. Que esse tempo haja mais verdade em nós. Fica de pé no nome de Jesus. Posso orar com vocês? Posso orar? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Uma palavra de despertamento que o Espírito Santo trabalha em nós. Aleluia. Tem gente que olha para você e diz assim, ela não tem a capacidade que eu tenho, nem a experiência que eu tenho, não sabe fazer como eu faço. Por que as coisas dela dão certo? Deus gosta de coração sincero. Não é? Deus gosta. Rapaz, o coração sincero agrada o Senhor. Eu vou terminar com vocês aqui com essa orientação. Essa vai ser a palavra da minha oração com vocês aqui agora. Essa será a palavra da minha oração. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 10, guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor do coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É isso. Essa hora nós vamos orar, mas os ouvidos do Senhor estão atentos à oração de quem tem coração sincero. Então você está orando com uma garantia. Como é que eu acesso o coração de Deus para ter resposta sobre esse projeto? Ele está dizendo, justo, coração sincero, de motivação boa, de boa consciência, pode apresentar o teu projeto, que eu estou doido para ouvir o que você vai falar. Aleluia! Haverá resposta de Deus sobre a nossa vida nessa noite. De repente você vai apresentar uma coisa para Deus, ele vai dizer, fica tranquilo. A oração não sobe da terra para o céu. Não é para que aqui a vontade se estabeleça, é para que a vontade do céu aconteça na terra. Eu tenho algo ainda maior do que você está pedindo, pensando, esperando. Deus tem infinitamente mais além. Então nós oramos nessa hora, Deus. Queremos consagrar todos os
os flagelos Aleluia! de Getsemane, todos os que o Senhor colocou no coração do teu servo, todos os que foram planejados, eles choraram sobre isso, eles pensaram sobre isso, eles desejaram isso. De repente, ações que nós não conhecemos, mas o Senhor que sonda o nosso coração, sabe da sinceridade. Nós fomos julgados, ó Deus amado, pela nossa aparência, pelas nossas obras. Alguém nos avaliou de forma errada, mas o Senhor conhece o nosso coração. Tu ouve a oração de um justo. Alguém está dizendo: aquela casa vai quebrar e merece quebrar, mas o Senhor olhou o coração da família e disse: não, tem coração sincero ali. Essa noite é noite de atender as orações. Responda-nos, ó Deus. Só o Senhor pode executar. A palavra certa sai dos teus lábios. Aleluia! Por isso nós cremos no Senhor e confiamos os nossos projetos e colocamos a tua mão sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu quero nos agradecendo.